Por que é que eu fui para o rádio? Aí eu tenho que ir a 1940, 41, 42. Naquela época não existia televisão, evidentemente. Era só o rádio. E menino, eu devia ter uns 6 anos de idade, menino não ouve rádio. E eu fui atravessando a sala de minha casa, nessa época nós morávamos no Rio de Janeiro. De repente eu vi uma coisa no rádio que o papai estava ouvindo, e eu parei. E não voltei para a brincadeira lá fora, não. Fiquei siderado com aquela coisa. Veja que eu falei aquela coisa, porque aquilo para mim era uma coisa, eu não sabia o que era. Não tinha a menor ideia. Aí eu virei para minha mãe e falei assim: mamãe, quando eu crescer eu quero ser isso aí. Passava na Rádio Nacional a vida de Niccolò Paganini. O ator principal, isso eu vim saber depois, era Rodolfo Maier. Ele é que fazia o papel do violinista do diabo. Mamãe pensou que eu queria ser violinista. E me levou numa mulher que ensinava a tocar violino ali perto. Eu falei: não, mãe, não é isso não, eu quero ser aquilo lá. Eu não sabia como é que chamava. Mas eu queria ser, naquele momento eu resolvi que ia ser radioator. Teatro não é aquela coisa facinha, é a mais complexa de todas as artes. É a mais humana de todas elas. Você não faz teatro só teatro. Você faz teatro, mas ao mesmo tempo você está fazendo música, ao mesmo tempo você está fazendo literatura, ao mesmo tempo você está fazendo... Enfim, o teatro é a mais complexa das artes. Porque a matéria-prima que você tem, o material que você tem para trabalhar é o ser humano, é o homem. Mas eu cheguei no Rio de Janeiro, tinha um sujeito, um ator maravilhoso chamado Urbano Lois, de quem eu fiquei amigo. E o Urbano Lois, quando eu bancava o Roberto Roberti, né, aquele personagem do Chico Anísio, e falava perfume, ele me dava uma cocada, perfume. Ele me dava uma cocada. E me ensinou muita coisa, não exagera. Ele não falava alto não, né? Eu estava lendo papel na mão, fazendo a posta, ele fazia assim... Quer dizer, eu estava extrapolando, né? Eu estava overacting. Eu gosto de falar essa palavra, bonito, né? Parece inteiro. Como é que se dava, bem praticamente mesmo, a vida do artista cênico, assim, financeiramente, politicamente? Como é que vocês conseguiam... Alguém vivia de bilheteria? E artistas, principalmente artistas de teatro, sempre andou numa miséria danada. Teatro nunca pagou bem. E hoje também não paga bem, então. Paga mal. A gente ganha dinheiro fazendo coisas paralelas, fazendo anúncios na televisão, fazendo umas picaretagens que tem por aí. Alguns membros do CPC, a partir não tão só do setor de teatro como do setor de literatura, fundaram um grupo Opinião. Eu, Ferreira Goulart, Tereza Aragão, Pitinho Plá, Oswaldo Viana Filho, Renato de Oliveira, Armando Costa e Paulo Campos. Fundamos a Opinião, nosso primeiro trabalho foi o show Opinião, em dezembro de 64. Isso foi um imenso sucesso, não só porque ele era a primeira manifestação assim, no Rio de Janeiro, da área cultural, contra a ditadura, através de um espetáculo, como o espetáculo tinha características muito especiais. A primeira vez você via, no Rio de Janeiro, antigamente, não havia show de música, de teatro, só boate, etc. Esse era um show que não era show, era também uma peça teatral que era baseada na história dessas 3 pessoas, os 3 intérpretes principais. No caso eram Zequete, João do Vale e Nara Leão. A direção desse show foi do Augusto Boal,
que era do Teatro de Arena de São Paulo. Nós chamamos para dirigir o nosso trabalho, mas ele não era do Comando, foi contratado por nós. Enfim, prosseguimos nosso trabalho durante a ditadura. Foram anos muito intensos, muito difíceis. Nós tínhamos muitos problemas com a ditadura, obviamente, muitos textos censurados, assim, à beira da estreia, tomamos prejuízo total. Em compensação do nosso espetáculo, quando era um espetáculo que tinha muito público, nós vivíamos exclusivamente da bilheteria. Então, cada espetáculo que era proibido era uma coisa terrível, né? Porque a montagem estava toda feita, né? Em 1980, o teatro nos foi retirado, porque foi colocado à venda, era um espaço alugado, foi colocado à venda, mas nós perdemos o teatro, fomos para outro espaço, e sem ter espaço, o grupo sem espaço, acabou também se dissolvendo. Afinal, a última peça minha, fizemos no Sesc da Tijuca e depois dissolvi o grupo. Eu lembro do Frei Caneca, montagem do D'Angelo no DCE da Católica, onde hoje é o Cine Belas Artes. Eu lembro da montagem do Eide Ribeiro em 74, Fala Abaixo Senão Eu Grito. Uma atuação maravilhosa de Vilma Henriques. Um cenário extraordinário do Raul Belém. Não é tanta coisa difícil de estar pensando assim. Eu lembro do Maria, do Grupo Corpo, a primeira montagem dele, o Romeu e Julieta, do Grupo Galpão, a primeira montagem deles. Nem a da primeira montagem, eu lembro que dos ensaios dele numa cidade toda empoeirada que tinha ali, de Raposo, onde eu fui lá ver eles ensaiar. Lembro da primeira turma que se formou no Cefar. O Teatro Francisco Nunes tinha acabado, na verdade, de ser inaugurado, começo da década de 50. E antes dele, na verdade, você não tinha teatro aqui, não. Porque tem duas raízes assim, do teatro mineiro. Uma, esse é o meu ponto de vista, né? Uma é a do D'Angelo, que gerou o TU, que gerou Cefar, essa é a linha do D'Angelo. E a outra, a linha do João Seschiatti. O que nós precisamos era um curso de teatro. Nós tínhamos que ter alguém que nos ensinasse a fazer um teatro diferente daquilo ali, né? Então era preciso criar o teatro universitário. E fazendo um bom trabalho em Belo Horizonte, né? E que é uma cidade pela qual eu tenho um carinho muito grande, porque foram 25 anos da minha vida que eu passei lá, né? Então, Belo Horizonte, eu acho que sempre foi assim, é uma cidade que está sempre expulsando, né, os seus talentos, os seus escritores, artistas plásticos, diretores de cinema, de teatro, estão sempre exportando, porque nunca tinha mínima condição de se viver de arte em Belo Horizonte. O primeiro nome que me vem à cabeça é o da Vilma Henriques. Eu sempre fiz... Nós não fizemos muitas peças juntos não, mas fizemos peças memoráveis. Sabe que como eu entendo o nosso início, eu, Elvésio, Rogério, Palmira, enfim, sabe como eu entendo? Otávio Cardoso, Leadelba, eu entendo assim, uma família que de repente se formou, né? Já, quando eu entrei já havia televisão, né? Ela foi inaugurada aqui, acho que em 55 ou 56, me parece. Por exemplo, talvez a Vilma Henrique descendo aquela escada, aquele vestido foi um trambolho para ela, difícil, mas para mim foi aquela beleza, aquela estética cênica. Né? Bom, tem uma coisa que eu não posso deixar de falar. Quando eu comecei a TV Economia, que eu entrei na vida artística, era um preconceito terrível com o artista. Você já ouviu falar disso, né? Que a carteira profissional de matriz era a mesma da prostituta. A década de 60 já começa com a formação dos grupos. Né? O Teatro Experimental foi não foi o primeiro, não, porque em 54 já tinha um teatro de comédia do Carlos Xavier.
Mas o espetáculo me impressionou muito. Eu gostei demais, porque eles transformaram um texto de Cervantes, um texto muito chato, eles transformaram num grande espetáculo nos anos 60, onde o militarismo não estava deixando nada acontecer. De repente aquele espetáculo aconteceu, e eu acho que ele vinha, de uma certa forma, mostrando esse lugar da prepotência da polícia. E aí a classe teatral encontrava lá no Lucas e ficava o ano inteiro discutindo 3 peças, entendeu? 3 peças que não aconteciam. E as discussões eram mais interessantes, a gente discutia assim, o diretor tal foi fiel ou não foi fiel ao autor? Em 73, eu fiz o Fala Baixo Meu Grito, que foi o estouro de boiada da minha carreira. Os atores, ou como é que vocês se produziam? No tapa, isso aí era no tapa. Para mim ninguém recebia nada, né? Isso aí era voluntário, todo mundo, amador, trabalho voluntário, isso aí não tinha nem dúvida. Não tinha nada, sabe? Não existia nenhum apoio, não existia lei, não existia absolutamente nada. Você montava com o dinheiro do seu bolso e contava com bilheteria. A cenógrafo tem que saber fazer tudo. Quando eu falo que eu faço uma opção de coisa, eu já fiz tapete em Ouro Preto para passar a procissão. Eu aprendi alguma coisa. Né? Eu troco, eu sou um homem experiente, eu sei fazer o desenho. Fiz o desenho, marquei, choveu, lavou tudo, faz de novo. Choveu 2 vezes, fizemos 3 vezes. Grande parte da minha geração de teatro é feita não por escolas, mas talvez a maior parte seja, mesmo não venha de escola nenhuma, seja autodidata. Essa experiência com teatro, nessa época, nos anos 60, ela ocorria principalmente através da imitação. Mas realmente, Crime na Catedral é uma pena que a gente não tenha, nessa época, a gente não tem registro disso, entendeu? Num vídeo, né? Mesmo um filme, não tem, entendeu? Porque o Crime na Catedral de 1958, começo de 58, janeiro de 58, naquela época, o Brasil não tinha feito nada igual, não. Ninguém tinha feito nada parecido com aquele tipo de espetáculo. E tem gente que caminhou comigo, a cabeça está falhando um pouco. Tem uns nomes que eu não podia esquecer, que estou esquecendo, vai dar uma briga.